Querida iglesia, buenos días, qué tiempo precioso de alabanza. El Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Voy a pedir que la iglesia abra la palabra del Señor en 2 Corintios 4 y voy a pedir a Bonnie que haga la lectura pública del texto. Segunda de Corintios 4, versos 7 al 18. Dice así la palabra del Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor de vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Amén. Querida iglesia, vamos a orar. Señor, te alabamos, te glorificamos. Venimos a tu presencia, Señor, con nuestra debilidad, con esa esperanza viva de encontrar tu fortaleza, Señor. Venimos a ti, Señor amado, con nuestra pobreza, esperando encontrar a Cristo la riqueza que necesita nuestra vida y el mundo. Venimos a ti, Señor amado, con nuestra ceguera, Señor, clamando para que la luz de Cristo, la luz del Evangelio, alumbre ahora nuestros ojos, nuestro corazón, y para que, Señor, esa misma luz que resplandeceu al principio en las tinieblas, resplandezca hoy, una vez más, en nuestras vidas, familias, en este mundo que te necesita tanto en la faz de Cristo. Señor amado, te necesitamos, Señor amado. Te necesitamos que hoy el Evangelio sea predicado, Señor, con debilidad, pero también y a la vez en el poder de Cristo. Que tú des gracia a mi boca, a mi corazón, que tu prepares o coração também de tu pueblo, desta querida família, Senhor, preparando, Senhor, nosso coração como terreno, Senhor, que recebe com humildade, que recebe com fé a palavra de la salvação. Oh, Senhor, te lo pedimos e te damos as graças por lo que vas a hacer e já estás haciendo em nossas vidas. Em nome de Cristo. Amém. 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 Buenos dias, querida igreja. Graça e paz de Cristo. Hoy quero falar sobre este precioso texto que habla sobre a vida cristiana, tesouro em vasos de barro, tesouro em vasos de barro. Pablo estava escrevendo esta segunda epístola para a igreja em Corinto bajo feroz ataque. Sí, feroz ataque. Los falsos apóstoles habían penetrado en la iglesia y habían empezado a criticar a Pablo. Su objetivo era mermar su autoridad para que ellos pudiesen enseñar libremente un falso evangelio, un evangelio judaizante, legalista. Y en este ataque que ellos hacen a Pablo, ellos apuntan directamente a su debilidad, a la debilidad de Pablo. Hablan contra su apariencia,
dizendo que sua aparência corporal, era débil, sua palavra menospreciável, que carecia de encanto físico, mais ou menos como eu, e que sua capacidade oratória também era débil. Enfim, em sua crítica, estes homens argumentavam que a debilidade, e isto é importante, que a debilidade de Pablo era uma evidência de que nele não habitava Cristo, de que nele não estava actuando a autoridade e o Evangelho de Cristo. E, por lo tanto, a igreja não deveria receber a Pablo como um verdadeiro apóstolo. Como poderia defender-se Pablo a ele mesmo? Como poderia defender ao Evangelho de Cristo sem cair en el orgulho? Uau! Bueno, em lugar de negar estas acusações, Pablo aceitou que ele mesmo era um utensílio débil, pero que o tesouro glorioso do Evangelho de Cristo actuava através de sua debilidade. A partir deste contexto, querida igreja, querida família, quero invitar-te a meditar sobre um tema que é de transcendental importância. Que tema é este? Qual é o lugar que ocupa a debilidade em la vida cristiana? Qual é o lugar que ocupa a debilidade em la vida cristiana? Sabes por quê que este tema é tão importante? Não poucas vezes o cristianismo foi acusado por vários pensadores, e hoje sigue sendo-lo, foi acusado de predicar uma religião que exalta a debilidade e que, por lo tanto, niega a vida, niega a verdadeira vida e que, por lo tanto, não tem nada que oferecer a este mundo convulso, um mundo que necessita de grandes heróis. Creio que nos falta seguir crescendo em la construção de uma teologia de la debilidade. Sim, uma teologia de la debilidade. Uma teologia que nos responda biblicamente a perguntas como esta. Qual é o lugar de la debilidade em nossas vidas? Qual é o lugar de la debilidade em la igreja de Cristo? Qual é o lugar de la debilidade em esta missão profética que nossa igreja, a igreja de Cristo, tiene que realizar en este mundo convulso? E eu quero organizar esta meditação seguindo o texto a partir de 3 grandes verdades. Este texto, e é fácil acompanhar o texto, e o texto nos ensina 3 grandes verdades sobre esse lugar que a debilidade ocupa em la vida cristiana. A primeira verdade, lo puedes ver aí en el verso 7, a debilidade é própria de la vida cristiana. Uau! A debilidade, amém. Alguém diz amém. A debilidade é própria da vida cristiana. Segunda verdade, a debilidade é necessária em la vida cristiana. E em terceiro lugar, a debilidade produz frutos que estão garantizados devido à excelência do poder de Cristo. Frutos garantizados por la excelência do poder de Cristo. Amém? Hasta aqui a introdução. Vamos começar, vamos acompanhar o texto e adentrar e buscar compreender estas verdades, estas 3 verdades a partir e confiando no poder do Espírito Santo. A primeira verdade la podéis ver aí claramente no verso 7, a debilidade é própria da vida cristiana. Mira o que diz: pero tenemos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É própria da vida cristiana. Pablo define a vida cristiana utilizando um contraste entre a riqueza do tesouro e a debilidade de um recipiente de barro que lo contiene. Analicemos cada uma dessas imagens, não? Por um lado, o barro, os vasos de barro, por outro lado, o tesouro. Comecemos por los vasos de barro. Hermanos, querida igreja, não é mera casualidade que Pablo utilice esta imagem. Os vasos de barro, não? Os utensílios de barro eram muito comuns em los hogares de entonces.
não sei se agora sigue sendo, creio que não, pero sí que entonces havia bastantes vasos de barro. Quienes leessem estas palavras imediatamente imaginariam os utensílios de barro que tinham aí em sua casa. Pero, aún mais importante, recordariam imediatamente que são vasos que são úteis, bastante úteis, pero a la vez muito frágeis, úteis e frágeis. En ellos se podían guardar cosas muy valiosas. ¿Te acuerdas de los manuscritos del Mar Muerto? Pues fueron encontrados en vasos de barro. Ahí se podían guardar cosas muy valiosas, pero eran vasos en sí mismos, debido a su propia naturaleza, frágiles, que en tiempo entero se rompían y por lo tanto rápidamente perdían su utilidad y tenían que ser sustituidos constantemente por otros nuevos, ¿no? ¿Y el tesoro? ¿A qué se refiere este tesoro que habla aquí? Pablo dice, este tesoro, pues la respuesta la tenemos en el verso anterior, en el verso 6. Se refiere a la persona misma, a la presencia misma de Jesús en la vida del creyente. El mismo Jesús que como verbo de Dios crió la luz en las tinieblas, ese mismo Jesús que como palabra resplandeció en las tinieblas, criando la luz, criando todo el universo. Ahora dice Pablo, ahora ese mismo Jesús habita en tu corazón, en mi corazón, en el corazón del creyente. Y por lo tanto, y ojo que esto es muy importante, junto con la obra de arrepentimiento, de fe, de regeneración, de un nuevo nacimiento, Cristo viene a habitar internamente en el corazón del creyente por su Espíritu, haciendo de la vida del cristiano su templo. Cristo viene a resplandecer con su presencia en el corazón de cada creyente. Glorias al Señor. Y es esta presencia interna de Cristo en la vida del cristiano que hace con que su vida sea paradójica y llena de contrastes, de aparentes contradicciones. El cristiano es en sí mismo frágil como un vaso de barro, pero tiene en sí el tesoro de la persona de Cristo. Pero ojo, esta analogía de Pablo no termina aquí. La analogía, esta comparación de Pablo no termina con el contraste. Él avanza y dice que o justifica por qué es necesario que el cristiano pruebe a diario esta experiencia paradójica. Él dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, el cristiano necesita probar a diario este tipo de debilidad, porque la finalidad última de la vida cristiana, de nuestra vida como iglesia, es manifestar al mundo la excelencia del poder de Cristo y no la nuestra. Hay un relato bíblico que surgió en la última reunión pastoral. Gracias, Señor, por ese relato. Esa historia está en Jueces, en el libro de Jueces. Y ese relato ayúdanos a resumir de una forma magistral lo que Pablo quiere enseñar aquí con ese contraste entre el tesoro y el barro. En Jueces capítulo 7, Gedeón se preparaba para luchar contra el poderoso ejército de los madianitas. Y Dios le advierte, Gedeón, pues vas a vencer, pero la victoria no vendrá por la fuerza de tus ejércitos, vendrá de mi mano. No será una victoria tuya, será la victoria del Señor. Y para enseñarlo, el Señor manda que el ejército de Israel sea reducido apenas a 300 hombres. Ya conocéis la historia. Y en esta batalla, esos 300 hombres tendrían que llevar cántaros, vasos de barro, con teas ardiendo dentro, oculto. Y cuando tocasen las trompetas y cuando empezara la batalla, los cántaros deberían ser rotos, quebrados, y la luz de esas teas alumbraría y daría victoria al ejército de Israel. Esta es una metáfora poderosa, querida familia, de lo que Pablo quiere enseñar aquí
a los corintios y a nuestra iglesia. Dios usa el creyente con toda su debilidad, rompiendo su vida para que aparezca y brille el tesoro de Cristo que habite en él. Mientras el Señor no rompa el cántaro, mientras el Señor no rompa nuestra vida, seguiremos exhibiendo al mundo la imperfección del barro y no la riqueza ni la belleza del tesoro de Cristo que habita en nosotros. Así que esta es la primera verdad de este texto. La debilidad de Cristo es propia en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque el tesoro habita en nuestra vida. Cristo habita en este vaso de barro. Pero avanzando en el texto, encontramos inmediatamente la segunda verdad. La segunda verdad. A partir del verso 10, y voy a saltar a propósito el 8 y el 9, ya volveré a estos dos versos, pero a partir del verso 10 hasta el 12 encontramos una segunda gran verdad. Aquí el apóstolo Pablo está diciendo que la debilidad es necesaria. Vimos que ella es propia de la vida cristiana. Ahora él afirma, pero aún más, la debilidad es necesaria en la vida cristiana. Mira las palabras del apóstolo a partir del verso 10. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¡Wow! ¡Qué texto precioso! Aquí el apóstolo se utiliza de un paralelismo, ¿vale? Que es un paralelismo, una repetición de ideas. Tenemos una idea que se repite en dos versos. Y lo hace este paralelismo para explicar las tres razones, así de sencillo, tres razones por las que la debilidad es necesaria en la vida cristiana. Porque, siendo más preciso, porque la muerte de Cristo es necesaria en la vida cristiana. Y él en primer lugar va a decir, mira, el cristiano necesita participar siempre de la muerte de Jesús. Mira, el texto es muy claro. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. El cristiano tiene y debe participar siempre de la muerte de Jesús. ¿Por qué? Bueno, ya hemos visto que el cristiano es definido anteriormente como un vaso de barro que sufre el tiempo entero el poder de Cristo que vive en él. Y ojo, es esta constante actuación interna, de dentro a fuera, del poder del Espíritu de Cristo que produce esa dinámica de muerte y vida. Es una actuación y un proceso que nos acompaña toda la vida, hasta que nos reunamos con Cristo, siempre, por todas las partes. El Espíritu de Cristo actúa internamente y a partir del corazón genera una dinámica de muerte, y vida espiritual en el corazón de los creyentes. Pero vamos por partes, vamos a hablar ahora de la muerte. ¿Qué dinámica es esa de la muerte de Cristo? ¿Qué significa aquí llevar por todas las partes de la muerte de Cristo? Bueno, es una participación inevitable del cristiano en los sufrimientos de Cristo, así de sencillo. ¿Pero por qué? Bueno, hermanos, es una consecuencia de la salvación. Esta participación en la muerte, en los sufrimientos de Cristo, viene dentro del paquete de la salvación. Pablo dice, ahora vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en nosotros, como dijo Pablo, por el mero hecho de que su vida está actuando en nuestro corazón, la existencia, la vida del cristiano pasa a estar inevitablemente plagada con sus sufrimientos. ¿Te acuerdas de cuando Pablo dijo en Filipenses capítulo 1? Porque a vosotros, hablando de la iglesia, porque a vosotros os he concedido
a causa de Cristo, não só o que creáis, glória ao Senhor, creerem no Senhor, que tesouro, sino que também o paquete completo. Perdonad, pero é um paquete completo, sino que padezcais por Ele, teniendo o mesmo conflito que habéis visto em mim. Vamos profundizar, o que significa isto? Que conflito é este? Bueno, como podéis ver aí no texto, Pablo, quando se refere a la muerte de Jesús, dice la muerte de Jesús. E lo repite 4 vezes. Isto é importante. Pablo está falando de la muerte del Jesús histórico, del Hijo de Dios que encarnou en la historia, que sufrió físicamente, psicológicamente, emocionalmente. Pablo não está falando aqui de um Jesús e de uma muerte mística, de algo meramente intelectual ou filosófico. Não. Está falando de Jesús, desse Jesús que habitou na história e que sofreu psicologicamente na história, sofreu fisicamente, historicamente, como tu e eu sofrimos. Está falando de los sofrimentos psicológicos, físicos de Jesus e que culminaram no Calvário. E é importante recordar esta verdade. Aqui está falando de Jesus. Por quê? Porque é importante recordar que tipo de sofrimentos foram esses. Que tipo de muerte sofreu Cristo. Porque essa muerte vai estar presente também em nossa vida, em tu vida, em minha vida. Que tipo de muerte sofreu Jesus? A humilhação de encarnar como homem, sendo Deus vivo. A luta contra a tentação, contra Satanás. Ele tinha que crucificar o tempo inteiro sua autonomia para submeter-se à vontade do Padre. Ele ser perseguido, a agonia, o desespero no Getsemane, o dolor físico inimaginável na cruz. Pero por que esta participação do cristiano em los sofrimentos de Cristo é tão importante? Para tu vida, para minha vida. Oh, hermanos, seguidme, por favor. Quando miramos a los sofrimentos de Cristo e a lo que Pablo está ensinando, dizendo que temos que participar em eles, sí ou sí, esta verdade deveria poner em perspectiva e incluso corrigir nossa compreensão sobre o sentido e o lugar que as debilidades e os sofrimentos ocupam em nossa vida. Bueno, hermanos, sabemos que as Escrituras nos oferecem uma visão sobre a debilidade, uma visão sobre o sofrimento. Bueno, sabemos que muitas vezes o sofrimento vem por el pecado. Bueno, porque uno vive em pecado, uno vive de espaldas ao Senhor, a su Criador, e sofre as consequências do pecado, a morte espiritual. Então, aí temos uma explicação. As Escrituras também falam de que muitas vezes a debilidade e o sofrimento vêm a causa da luta espiritual. Essa é outra razão. Mas também a Bíblia nos fala de Job. Há vezes que não sabemos a razão da luta, dos sofrimentos. São mistério que a Bíblia lo ha encerrado para si mesma. Pero Pablo não está falando desse tipo de debilidades. Pablo não está falando desse tipo de sofrimento. Pablo está sendo hincapié em uma outra dimensão do sofrimento e da debilidade. Aquele tipo de debilidade que muitas vezes olvidamos e que é fruto de nossa identificação com Cristo. Isto é tão importante e tão prático em nossa vida. Porque quando partimos de aqui, sabemos que ser siervo de Cristo e padecer por ser hijo de Deus não pode ser um indício de perdição. Não pode ser um indício de que algo vai mal em nossa vida. Isto argumentavam os inimigos de Pablo. Não, mas bem, sofrer por ser siervo de Cristo é um indício de salvação. É um indício de que Cristo está presente, está obrando,
está trabajando em nós. E, portanto, quando experimentamos os sofrimentos de Cristo, não devemos intimidar-nos. Estas são as palavras de Paulo. Não devemos intimidar-nos. Não devemos atemorizar-nos ou pensar que hemos suspendido no exame da santidade de Deus ou no exame da vida eterna. Não, 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 não. Ao contrário, que disse o apóstolo Pablo o tempo inteiro em Filipenses, estava preso. Que disse a uma igreja que estava também sofrendo as cadenas, as prisões por estar predicando a Cristo, que lhes dijo, gozaos, gloriaos en el Senhor, gozaos, gozaos, uma vez mais. Gozaos en el Señor, porque llevar las debilidades de Cristo es una evidencia ineludible de que el glorioso tesoro de Cristo está actuando en nuestra carne mortal. El vaso está siendo quebrado. Glórias ao Senhor, para que se manifieste a presença de Cristo. E por lo tanto, se estás passando por debilidades, e já hablaremos mais tarde, se essas debilidades são as debilidades que vêm de Cristo, gózate, porque isso é um certificado de autenticidade. É um certificado de que tu vida pertenece a uma noble genealogía, a genealogía de los hijos de Deus. Sabes, quando te vas a pedir um certificado de empadronamiento, imagina a mulher diciendo ahí, ¿no? con la mala leche que suele pasar ahí en el ayuntamiento, no te puedo dar ese certificado de empadronamiento. ¿Por qué? Porque tú perteneces no a esta tierra. Tu genealogía es noble. Eres hijo de Dios y por eso sufres las debilidades de Cristo. Pero quiero avanzar para una segunda razón. Pablo dice que, además, sin probar la muerte de Cristo, es imposible que su vida se manifieste en nosotros. Es fundamental probar la muerte de Cristo. Es una señal de que Cristo está trabajando en nosotros. Pero además, añade Pablo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Sin probar la muerte de Cristo es imposible que su vida se manifieste en nosotros. Pablo está hablando aquí de una verdad que es tan sencilla y tan importante. Hay dimensiones de la vida de Cristo que nosotros solo vamos a poder alcanzar y probar cuando primeramente hemos probado la muerte de Cristo. Hay cosas de su tesoro que solo vamos a probar cuando el vaso está quebrado. Y Pablo utiliza 3 veces la palabra muerte, 3 veces la palabra muerte, para que nosotros la identifiquemos con la experiencia de una muerte. No estamos hablando aquí de algo místico, estamos hablando de una muerte física, de una muerte real. Algunos dicen, mira, Pablo utiliza aquí un juego de palabras. Hay veces que utiliza muerte para hablar del final de la vida, thanatos. Hay otras veces que utiliza la palabra muerte para hablar de necrosis, de un proceso de muerte. Pero ellos dicen, pero da igual, porque quiere insistir en lo mismo. Está hablando aquí de una muerte que significa el final de un tipo de existencia y también de una muerte que es un proceso de morir para un estilo de vida, para un tipo de persona y un renacer para otra. La salvación de Cristo, ese paquete tan maravilloso que es la salvación que hemos recibido, viene con una sentencia de muerte. Viene con una sentencia de muerte para un tipo de vida y una sentencia de muerte, como dice el apóstol Pablo, que se actualiza como un proceso, se actualiza el tiempo entero, todos los días, a cada hora en nuestra vida. Todas partes, dice Pablo. Siempre, siempre el Señor está dando muerte al viejo hombre para que un nuevo hombre nazca y surja de las cenizas. Y por eso Pablo en Romanos 8 dice,
por causa de ti, por causa de Cristo, somos muertos todo el tiempo. Todo el tiempo. Hermanos, pero não é só isto que Pablo está querendo dizer-nos sobre a morte de Cristo. Se for só isto, seria uma verdade pesada e insustenível. Não seria evangelho. Pablo também quer comunicar à igreja em Corinto que a sentença de muerte, a muerte de Cristo que está sobre nossa vida, não é a última palavra. Quando tu recebes uma sentença de juzgado, ¿a que sí? Pues lo que viene ahí es la palabra final. Puedes apelar, pero esa sentencia es final. No puedes hacer nada. Pero la sentencia de muerte que vino sobre Cristo, la sentencia de muerte que viene sobre nuestras vidas, no es la última palabra. Porque ella no viene para destruirnos, ella viene para recriarnos. Y por lo tanto, lo mismo que passou com Cristo, quando recebeu a sentença de morte de ter que morir na cruz, sua sentença de morte traía regalo oculto, o regalo da salvação. A través de sua morte, muitos provariam a vida eterna. E essa mesma sentença que viene para nossa vida, que hace com que, quando provamos a morte de Cristo, puedes esperar que há grandes regalos celestiais que Deus quer criar e fazer nascer em tu vida e em minha vida. Há muitos regalos celestiais que estão vindo junto com essas experiências de debilidade e de morte que quizás tu estás experimentando. Mira as palavras de Pablo ao início desta segunda epístola. Mira o que diz: tuvimos em nosotros sentença de muerte para não confiar. A sentença de muerte traz regalo. Ele ha muerto nessa situação para não confiar em si mesmo, pero passou a confiar inteiramente em el Senhor. E por isso, hermanos, a sentença de muerte de Cristo pode estar criando em nosotros coração humilde, mansedumbre, coração que tem sede e hambre de justiça, coração misericordioso. E por isso, hermano, está pesada essa sentença de muerte. Está difícil identificar-te com as debilidades de Cristo. Gloria-te em tus debilidades, porque não só elas vêm de Cristo, pero vêm para dar-te a vitória de Cristo. A vitória de Cristo, o nascimento de novo homem e de uma nova mulher. Eu creio que deveríamos, nesta teologia da debilidade, tomar a seguinte decisão. Quando vêm as debilidades, deveríamos automaticamente pensar e sentir em nosso coração: isto é a vitória. Qual é o regalo do tesouro de Cristo que Cristo quer fazer nascer em mim? Coração. E por isso o apóstolo Pablo disse: por amor a Cristo, me gozo em las debilidades, porque quando sou débil, então sou fuerte. Pero há uma terceira manifestação desta morte de Cristo e la podemos ver claramente no verso 12. Avançamos para o verso 12. De maneira que a muerte actúe em nosotros e em vosotros la vida. Experimentar a muerte de Cristo também é necessário para que a vida de Cristo se manifieste a través de nosotros. De la maneira que a muerte actúe em nosotros e em vosotros la vida. É interessante o que Pablo está dizendo à igreja, ou às igrejas aí em Corinto. Ele está dizendo: mira, vosotros me estáis criticando por mis debilidades. Vale, las acepto. Sou débil. Pero pensad, foi através dessa debilidade que eu vim a esta cidade e os prediquei o Evangelho de Cristo. Vaya debilidade. Foi através desta debilidade que eu discipulei e habéis conhecido a Cristo.
habéis sido resgatados de las tinieblas e agora vivís como hijos de Deus. Foi através desta debilidade que prediquei dia e noite a vosotros. Foi através desta debilidade que levantei colunas nesta igreja, ancianos, diáconos, e agora não sois solamente uma igreja, sois várias igrejas. Foi nesta debilidade que vosotros habéis conocido a Cristo. Assim que esta debilidade que tenho e que habéis visto em mim, pois ha generado frutos maravilhosos em vuestra vida. Pablo estava falando de uma verdade preciosa. A debilidade de Cristo em nós deve manifestar a graça de Cristo através de nós. Através de nós. Há um texto em Filipenses, e obviamente estou utilizando bastante Filipenses. Em Filipenses capítulo 1, há um texto que é simplesmente maravilhoso e habla desta dinâmica. Muerte em nós, vida para vosotros. Muerte em mim, vida para os que vivem a meu alrededor. Mira o que diz. Quero que sepáis, hermanos, porque muitas vezes nos olvidamos, que as coisas que me han sucedido han redundado mais bem para o progresso do Evangelho. De tal maneira que mis prisiones serão hechas patentes em Cristo em todo o pretório e a todos os demás. E a maioria de los irmãos, cobrando ânimo en el Senhor, com mis prisiones, se atrevem muito mais a falar a palavra sem temor. Oh, irmãos, como esta verdade é consoladora. Sei que há irmãos que muitas vezes perguntam, pero por que estou sofrendo? Por que tenho que sofrer em minha vida as debilidades de Cristo? Para que Cristo seja formado em nossa vida, pero que também Cristo seja manifestado a partir de nossa vida. Como isto nos anima a morrer para Cristo. E como isto nos ressuscita para servir em amor a los demás. Essa foi uma das perguntas que hicimos quando estivemos aí em Bolívia. Bueno, foi uma pergunta de meu coração. O Senhor nos leva a Bolívia e passamos, pues, bastante tempo em la cama, consumindo as medicinas de razão, o oxígeno de razão, não? Os dones de los irmãos, de los enfermeiros, de los médicos, e uno aí em la cama se pergunta, pero Senhor, que sentido tiene venir a Bolívia para estar enfermo, para não poder fazer nada? Sabes, é assim que o Senhor hace. O Senhor nos leva a morir, para que veamos claramente a manifestação da excelência do poder de Cristo. Através de nossa debilidade, e a pesar de nossa debilidade. Me acuerdo da reação da gente aí, a gente estava muito contenta. Iba a empezar uma escola teológica, pastores, oh, como eles nos amam, han viajado e atravessado esse charco para estar com nós em Potosí. Mira quanto amor em nós assim. Sabe, muitas vezes o Senhor nos leva a provar sua debilidade e sua morte, para que sua vida, a vida de Cristo, se manifeste através de nós. Através de nós. Pero, hermanos, isto também funciona como um poderoso teste, sim? Como um poderoso teste para averiguar se efetivamente essa debilidade, se efetivamente essa morte e esse sofrimento que estamos a passar viene de Cristo ou viene de algum outro lugar. E esse teste é muito sencillo. Será que podemos dizer, juntamente com Pablo, neste verso 15, todas estas coisas padecemos por amor a vosotros? Nuestras debilidades nos llevan a amar a los demás. A que a graça de Deus flua através de nossa vida. Déjame ser um pouquinho mais exato na pergunta. Que tipo de huella ou huellas estão deixando nossas debilidades, nossos sofrimentos? A huella da vida de Cristo, a huella de um amor sacrificial. Los que vivem cerca de mim veem a graça de Deus se manifestando através de minha debilidade,
pero una gracia que no es mía, a la gracia de Cristo. El nombre de Dios está siendo glorificado a través de mis sufrimientos. Tenemos que hacer este tipo de preguntas, ¿sabes que sí? Para testar, para averiguar si efectivamente essas debilidades vienen de Cristo ou vienen de outro lugar. Não consegui falar com Graciela, pero Graciela para mim é um exemplo e um monumento vivo de lo que significa sofrer as debilidades de Cristo para que os demás recibam a graça. Vou dizer uma coisa que nunca se lo he comentado a Graciela, pero muitas vezes la abracé, não para consolá-la, pero para que ela me consolara com a graça de Cristo que estava actuando em sua vida, apesar de todas suas debilidades. Em Graciela, em meio a las debilidades de Graciela, sempre vimos uma palavra de conforto, uma palavra de glorificação a Deus. Sempre vimos graça saliendo, de seus lábios, de seu coração. Meditações profundas em la palavra do Senhor. Mira lo que a debilidade hace. Então, Graciela, muitas vezes te fui a abraçar para receber um pouco dessa unção, ¿vale? De los benefícios de la debilidade de Cristo. Hermanos, isto é tão importante que, se me permites, me gostaria de apresentar-te aqui um pequeno exercício prático. Pido que lo hagas em los grupos pequenos, nos grupos de discipulado, aí em casa. Lo hagas a lo largo desta semana, um pequeno exercício prático para averiguar se efetivamente a morte e a vida de Cristo estão actuando em nosso coração. ¿Me lo permites? É uma série de perguntas muito sencillas. Em primeiro lugar, descreve em uma hoja de papel que tipo de debilidades estás experimentando. Escreve. Não salgas daqui e não ouvides estas palavras de Deus. Que tipo de debilidades estás passando e experimentando? Escreve. Em segundo lugar, escreve também, haz uma comparação de tus debilidades com a vida de Cristo. Encuentras algum paralelo? Encuentras alguma coincidência entre tus sofrimentos e os sofrimentos de Cristo? Escreve, por favor. Em terceiro lugar, pergunta: que quiso generar Deus em la vida de Cristo com este tipo de sofrimento? E que quer generar o Senhor com este tipo de debilidade? Que quer generar em minha vida? E uma quarta e última palavra: que devo fazer? Que devo fazer morir em minha vida? Que devo fazer morir em minha vida por el poder do Espírito Santo? Para que o tesouro se manifeste cada vez mais em minha vida e através de minha vida. Oh, irmão, eu sei que agora a tentação de nosso coração é sair daqui e olvidar este tipo de mensagem, mas este tipo de exercício tão sencillo pode ajudar-nos a profundizar, a sentar em el banco del psicólogo celestial. Amém? Quero terminar falando da última grande verdade neste texto. É uma grande verdade porque quando vem este tipo de debilidades, pues a pergunta que vem ao nosso coração é: pero como posso saber? Que tipo de garantias tenho de que esta debilidade em Cristo vai generar um novo homem? Vai generar frutos para os demais? Porque, pastor, duele. A actuação da morte de Cristo duele em nosso coração. É uma morte física, é perder, é doloroso. Pero que garantias temos? Pois o apóstolo Pablo habla que esta debilidade, sí ou sí, quando ele está actuando e vem de Cristo, esta debilidade sí ou sí vai generar frutos em nossa vida. Pero não devido a nosso poder, devido a la excelência do poder de Cristo. E podemos ler claramente essa verdade no verso 13 e 14. Mira o que diz: teniendo el mismo espírito de fé, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablei. Nosotros também creemos, por lo cual também hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros também nos resucitará com Jesús e nos presentará juntamente com vosotros. Aqui o apóstolo Pablo é tomado
por um momento de adoração. Ele mira hacia atrás, ele mira hacia as palavras do salmista em el Salmo 116 e ele é tomado de uma adoração, de uma confissão e também de um clamor. Ele diz: Senhor, predico isto à igreja, porque é provado em minha vida os benefícios da debilidade de Cristo. Clamo a ti, porque é provado em minha vida. E por quê? Qual é a garantia? A garantia é o poder de Deus. E aqui Pablo apresenta o poder de Deus através da ressurreição de Cristo. Ele disse: mira, aquele mesmo Espírito de Deus que trajo a Cristo de los muertos, também vivificará nosso corpo mortal. Não sei como consideras esta verdade, mas para mim esta verdade é preciosa. ¿Sabes por quê? Porque o que me cuesta, quando tenho que morir para Cristo, o que me cuesta é saber aonde me agarro. Porque el morir é morir. É doloroso, tenho que deixar de ser esse João, esse viejo João. E aonde me vou agarrar? Pois Pablo disse: agárrate a esta verdade preciosa. Esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo vai ressuscitar a tu vida para uma nova vida, vai vivificar tu corpo mortal e vai a dar-te o poder de ser el João que refleja a Cristo e não que refleja su barro, suas debilidades. Oh, hermanos, e por isso este texto termina com uma grande conclusão, e lá podemos ver do verso 16 até o verso 18. Nesta conclusão, Pablo apunta para um novo homem, para um novo homem. Ele estava contestando a essa igreja, ele estava contestando ao mundo que parte de uma certa concepção de poder. Ele está dizendo: não, agora quero apresentar a um novo homem, a esse homem que nasce de las cenizas, a esse homem que nasce da actuação da morte de Cristo. Que novo homem é esse? Pois só vou a citar, não tenho tempo para entrar. Que novo homem é esse? Pois é um homem que passa por tribulações, mas não desmaia. Dice: não desmaiamos. Não desmaiamos. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo atua o tempo inteiro em nós. É um homem que, aunque su exterior se va desgastando, é um homem que é renovado por el Espírito Santo a cada dia. E por quê? Lo hemos ouído de Pedro, porque ele anda en el Espírito, e al andar en el Espírito, su corazón va a ser renovando a cada día. Pero es un hombre también que, cuando pasa por tribulación, la experimenta como siendo una tribulación leve y momentánea. ¿Sabes por qué? Porque él entendió ya lo que es la dinámica de Cristo en mí. É uma dinâmica que tem que passar, sim ou sim, por debilidades, tribulações, pero que quando as comparamos com esse novo homem, com essa nova cidade, com essas novas vidas que o Senhor vai criar em Cristo, uau, a debilidade de hoje não é nada. Quando miramos a la debilidade de Pablo e comparamos a tudo o que Deus ha hecho por sua vida e através de sua vida, a debilidade de Pablo não é nada comparado com a glória futura, com esse peso de glória que o Senhor está criando e generando em nossa vida. O que temos aqui é um homem que aprende a viver por la fé, não mirando a las coisas terrenas, pero mirando a las promessas eternas. É uma vida vivida a partir do tesouro, e não uma vida vivida a partir del barro. Hermanos, espero que este texto haya traído esperança, porque sei que estás passando por debilidades, e quero dizer-te
que essas debilidades vienen de Cristo. E viene de Cristo porque o Senhor quer realizar algo glorioso e está realizando algo glorioso em nossas vidas, em nossa igreja e através de nossa igreja. Amém? Vamos orar. Senhor, queremos dar-te as graças por tu palavra. Graças, Senhor, porque tu palavra, ela viene a nosso coração como luz, Senhor amado. E hoje, uma vez mais, pedimos, alumbra nossas tinieblas, Senhor. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a abraçar a Cristo. Ajuda-nos a abraçar a cruz de Cristo, a levar os vitupérios de Cristo, Senhor amado, com essa firme e gloriosa convicção de que tu estás realizando e vas a realizar algo glorioso em nossa vida. Oh, Senhor, por favor, Senhor amado, por favor, se há necessidade, Senhor, corrige nossa visão quanto aos sofrimentos, Senhor amado, para que salgamos daqui nos gloriando em los sofrimentos de Cristo, Senhor. Pero ajuda-nos também, Espírito Santo de Deus, a fazer esse trabalho, Senhor, esse exercício, Senhor amado, para que nosso coração, Senhor amado, seja alumbrado, seja trabalhado por el Senhor. Quita de nosso coração qualquer autoengano, qualquer intento de huir de las debilidades de Cristo e intentar servir en el mundo através do poder humano. Senhor, te pedimos com muita humildade que tu quebrantes nosso coração, Senhor. Quebranta este barro, Senhor amado, para que las teias, para que a luz de Cristo alumbre, Senhor, e tu nome seja glorificado. Te lo pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, querida igreja. Deus os bendiga.